Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. No próximo dia 4, o nosso queridíssimo colega aqui presente, o juiz convocado Helder Vasconcelos Guimarães, completa aniversário natalício. Então, desejaram muita saúde, paz, que registrasse em ata, por favor. Será registrado com adesão da Procuradoria. Eu também tenho um registro a fazer, senhor Pois não, presidente. presidente. Embora a aparência não seja de avó, mas eu gostaria de fazer um voto de felicidades ao neto da doutora Cristina, ao Bernardo, nascido agora em janeiro, e desejar que ele tenha muita saúde, um futuro cheio de alegrias e que seja muito feliz. Vai precisar de sorte, que o coitado nasceu no Brasil, né? Ai, que horror. Mas doutor Bozon, eu também queria registrar aqui minha felicidade pela primeira vez estar atuando aqui na terceira turma. Já atuei há muitos anos atrás com a doutora Emília na sexta, foi lá que eu até comecei minhas substituições com o doutor Hegel. Foi muito bom, doutora Emília, espero que a senhora continue me ensinando. E também os demais componentes aqui. Muito obrigado aí pela... Seja muito bem-vindo. Com adesão da ordem. E eu agradeço muitíssimo os votos de boas-vindas do Bernardo. Estou muito feliz. A família toda está muito feliz. Imagino. Toda. Então, Estamos em festa. A secretária, para o pregão, observar as preferências regimentais. Só um minutinho. A distância. Tanto faz. É o físico, então. Processo físico com preferência regimental, sustentação oral à distância, foro de Juiz de Fora, número 77 da pauta, RO 1010-2015-056, relatora juíza convocada Maria Cristina, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 77. Dr. Paulo Roberto Bacalini. Doutor Paulo, o senhor nos ouve? Ouço sim, excelência. Está um pouquinho baixo, mas estou ouvindo bem. O senhor defende os interesses do reclamante ou da reclamada? Da CEMIG Distribuidora, reclamada. Pois não. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Pois não, presidente. Eu estou conhecendo os recursos interpostos no mérito, negando-lhes provimento. O senhor ouviu, doutor, e tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres juízes convocados, advogados e demais presentes, meus cordiais cumprimentos, boa tarde. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviços. Temos que, nesse caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular. Inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987 de 95, a Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Esse Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a ação civil pública. A nona turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente, que são concursados e treinados exatamente para as atividades que desenvolvem. Assim, reitera essas razões do recurso ordinário, pugnando-se para o provimento do mesmo. Obrigado. Relatora. Pois não, senhor presidente. Matéria já conhecida nesse tribunal, questão da CEMIG, distribuição SA, questão de terceirização. O voto está sendo proferido com base na tese prevalente número 5 desse regional. Então, e ainda
com relação aos honorários advocatícios, que é objeto do recurso do reclamante, a decisão fulcra na súmula 37 também deste regional. Então, como devida vênia, eu mantenho a minha proposta de voto. Revisora? Integralmente de acordo com a relatora. Eu também, de modo que eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Bom trabalho a todos. Próximo. Com sustentação oral à distância no PJE. Relatora, juíza convocada Maria Cristina. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 24 da pauta, RO 10.499-90-2015. Foro de Varginha. Inscreveu-se o Dr. José Vitor Diniz, pela reclamada. Boa tarde, doutor. O senhor nos ouve? Doutor? Excelências. O senhor está nos ouvindo? Boa tarde, Excelências. Estou ouvindo. O senhor defende os interesses do reclamante ou da reclamada? Excelência, pela ordem, é outro advogado que fala. O advogado informado aí no número desse processo não se encontra aqui na sala. Mas o senhor também está inscrito? Eu estou inscrito para outro processo, Excelência. Estou aguardando a minha pauta. Por favor, com bastante açúcar. Houve um equívoco aqui, doutor. Vai ser apregoado o seu processo. Sim. Está na linha errada. É o 5 da pauta, da doutora Maria Cristina também, número 5 da pauta, RO 10.092-50-2016. Está presente em Varginha, doutor Jorge Serafim Neto, pela reclamada. Agora está certo, né, doutor? Agora sim, Excelência. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Ok. Pois não, presidente. Rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada pela ré em contra-razões. Conheço dos recursos interpostos. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação o pagamento de reflexos da parcela produtividade sob repouso semanal remunerado e feriados. Dou ainda provimento parcial ao apelo interposto pela reclamada para: letra A, excluir a condenação ao pagamento de diferenças decorrentes da integralização das parcelas variáveis pagas ao empregado à remuneração, para efeito de cálculo das férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%. E ainda provejo recurso para determinar que, na apuração das horas extras, a parcela variável produtividade seja apurada apenas pelo adicional incidente. Nos termos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara a natureza salarial das parcelas acrescidas, reduz o valor da condenação para R$ 12.000, com custos processuais na ordem de R$ 240, podendo a reclamada requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão, nos termos da instrução normativa número 20 do TST. Doutor, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Ok, Excelência. Obrigado. Inicialmente, quanto ao recurso do reclamante, gostaria de destacar e deixar bem evidente que essa verba, parcela produtividade que ele alega ter recebido, consta o seu pagamento apenas no final dos idos de 2011 até o advento da nova Lei 2012, razão pela qual, em sendo mantida os reflexos dessa verba sobre as demais parcelas do contrato, requer que a sua incidência seja limitada à previsão constante dos olerites a esse período. E já no recurso da reclamada, gostaria de destacar que, diversamente do que restou apurado na sentença, não há que se falar em diferenças decorrentes da integralização das parcelas variáveis. Doutor, isso foi decotado da condenação. Essa parte o senhor pode pular. A relatora lhe deu a razão. Tá. Ok, Excelência. E
Então, Excelência, o que eu gostaria de delimitar aqui é só a questão das horas extras e adicional noturno, considerando, Excelência, que restou bem claro na defesa e no depoimento das partes que havia períodos no ano, entre safra e safra, em que havia maior número de viagens e, consequentemente, menores números de viagens no período da entre safra, Excelência. E, por essa razão, entendo que a jornada fixada na respeitada sentença recorrida não restou acertada nesse ponto, haja vista que não considerou essa variação das viagens no decorrer do ano, Excelência. Razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso da reclamada nesse sentido. Relatora. Senhor presidente, a questão das horas extras foram excluídas aquelas após a vigência da Lei 12.619, até porque o próprio juiz de primeira instância não as reconheceu, dando validade à lei. Quanto ao período que antecede a vigência da lei, eu transcrevo no voto os depoimentos testemunhais, prova longa, e o juiz, ao pontuar e entender pelo deferimento de horas extras, o fez não só se baseando nos depoimentos, mas também no critério de razoabilidade da jornada. Eu, com a devida vênia, também mantenho o voto nesse aspecto. Segunda votante. Acompanho integralmente a relatora. Eu também acrescentando apenas que não há necessidade, a meu ver, da Tavênia, de destacar que, quanto à produtividade, vai ser observado que conste dos contra-cheques, porque a relatora não disse o contrário. Então, não vejo essa necessidade da Tavênia. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Quando for eletrônico, você pode fazer daquela forma de... pulsar, Processo número 88, RO 356, 2015-140, relator, juiz convocado Helder, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 88. Está presente o Dr. Eduardo Amorim, pela primeira recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, estou negando-lhes provimento. Pois não, doutor. Senhor presidente, mais uma dessa grande ator, senhor procurador, senhores funcionários, empresários, colegas, a única ponto que eu sustentaria seria relacionado com a existência ou não de horas extras além da cesta diária, que pese o título da função exercida pela reclamante, é uma função normatizada, em que ela estava distrita somente aos comandos dos terminais de atendimento, onde hoje até mesmo você pode até fazer negócio sem presença de gerente ou supervisor ou qualquer fato. No mais, quanto ao recurso do reclamado, espero seja mantida a proposta de voto do ilustre relator. Relator? Não, senhor presidente, aqui trata-se de gerente de relacionamento. Eu venho sustentando há muitos anos que o gerente de relacionamento, gerente de contas, sim, está incluído na hipótese do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Revisora? Inteiramente de acordo com o relator. Terceira votante? Também integralmente de acordo. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. O senhor tem outro, doutor? Não, excelência. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho para todos. Número 68, RO 404, 2015-072, relatora, juíza convocada Maria Cristina, revisora, desembargadora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 68. Está presente o Dr. Vitor Luiz Andrade, pela recorrida. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso interposto, exceto do pedido de diferenças salariais entre o salário pago à reclamante como, aspas, auxiliar de escritório 1, fecho aspas, e aquele que lhe seria devido pelo desempenho da função de auditoria, pois inovatório. No mérito, nego provimento. Aguarda eventual divergência? Aguardo, excelência. Revisora? Integralmente de acordo.
Eu também proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor. 82, RO 1647, 2011, 012. Relatora juíza convocada Maria Cristina, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 82. Inscrito, doutor Luciano Nogueira, ausente. Tem divergência nesse? Não. Só conferir aqui. 82, né? Isso. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 13, RO 1101, 2000... 77, o que que são? 77 foi a sustentação oral à distância. Ah, tá. 13, RO 11, 101, 2014, 110. Relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Helder, número 13. Presente, doutora Júlia Galceran, pelo recorrido. Pela recorrente, né? Pela recorrente. Tá. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Huawei Gestões e Serviços de Telecomunicações do Brasil Limitada. No mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar o reembolso de R$ 3.000 e excluir a indenização por danos materiais a título de pensão mensal. Reduz o valor das custas processuais para R$ 1.200, tendo em vista o valor hora arbitrado da condenação de R$ 60.000. Faculte-se a reclamada a requerer a devolução das custas quitadas a maior, após o trânsito julgado dessa decisão. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. 2 pontos divergentes, excelências, que é a manutenção do dano moral em razão da doença cometida a qual o reclamante foi acometido e com relação ao sobreaviso deferido. Data vênia, excelências, a condenação ao pagamento de sobreaviso, ela se deu em razão do reclamante permanecer com o celular ligado, fora dos horários de plantão. Em contrariedade à súmula do 428, porque não restou comprovado que o reclamante tinha restrição de locomoção, que é o requisito para pagamento do sobreaviso. Em relação aos danos morais deferidos em razão do reclamante estar cometido de transtorno afetivo bipolar, o laudo pericial verificou que o reclamante, que a doença do reclamante não guarda nenhuma relação com o trabalho. Tanto é assim que, quando o reclamante, no laudo pericial, disse que estava cometido de doença, ele disse que ele focava no trabalho exatamente quando ele tinha dificuldades e quando aumentava o seu quadro depressivo. Nos períodos de afastamento, os laudos periciais verificaram que o reclamante tinha até vontade de retornar ao trabalho quando da melhora. Então, mais um fato que corrobora pela ausência do nexo de causalidade entre a doença e o labor. Relatora. No tocante ao sobreaviso, a prova testemunhal deixou claro que o reclamante sofria restrição na sua locomoção, porque ele era obrigado a ficar com o celular em locais que pegasse o celular, sendo fato público e notório que, mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte, existem vários lugares que não existe a cobertura de telefones celulares. Agora, no tocante ao dano moral, há uma divergência levantada pelo juiz convocado Helder. Eu não vi essa divergência. Eu dou a palavra ao terceiro votante. Senhor presidente, aqui é o seguinte, o laudo médico, ele descarta essa presença da doença ocupacional e nega que o trabalho tenha agravado a situação psíquica do autor. Ele estava apto quando foi dispensado. Por isso que eu acho, assim, com a devida vênia, o juiz entender que houve o nexo porque o reclamante ficava de sobreaviso, isso agravou a situação dele e tal, sem um embasamento médico, simplesmente pelo fato de fazer hora extra, ele sobreaviso, aliás, eu achei... E por que a relatora manteve? Porque, na realidade, o que o juiz da primeira instância determinou é que
existia um nexo concausal entre o agravamento da doença do autor e as atividades e condições de trabalho por eles exercidas, diante dos elementos dos autos, demonstrando o efetivo cumprimento de excessos de jornada e o trabalho sob grande pressão, que efetivamente contribuíram para o piorar o estado psiquiátrico do reclamante. Diante dessa divergência, eu vou pedir vista, o julgamento vai continuar na próxima sessão. Não haverá intimação não, viu, doutora? Se a senhora quiser assistir, esteja presente. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. 4, RO 1842, 2014, 136, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Helder. Número 24. Inscrito Dr. Juscelino Barbosa Filho, ausente. Não há divergência, não é isso? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 106, RO 3087, 2014, 069, relator, juiz convocado Helder, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 106. Está presente doutora Paloma Sena, pelo primeiro recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, antes de mais nada, eu acuso o recebimento de memorial. A colega da doutora Paloma esteve lá no gabinete. A conclusão seria rejeito as preliminares arguídas, conheço os recursos interpostos pela reclamada e pelos reclamantes e, no mérito, nego-lhes total provimento. Então, parece que Vossa Excelência está excluindo a... Eu retifiquei o voto e mandei. Tem um novo voto. Tem um novo voto. Pois não. Então, eu lhe dou a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente gostaria de frisar alguns pontos, né? O primeiro deles, que a queda da barragem na mineradora ocorreu por motivo de força maior, né? A empresa hoje encontra-se parada, né? Também foi vítima. Tem estudos que foram juntados aos autos, inclusive laudos de geologia da USP que demonstram que houve tremores de terra na região, né, inclusive pessoas da comunidade sentiram, né, esses tremores que ocasionou na queda da barragem, né, e o fatídico acidente. Primeiramente, com relação à união estável, a testemunha ouvida pela reclamante, ela foi interrompida no momento de responder a questão mais importante, né, que seria com relação ao fato da vítima morar com ela na residência que o filho deles, o menor, o Juan, residia. Restou demonstrado, e por documentos que também foram juntados, que o falecido, ele pagava pensão alimentícia desde 2012, pensão alimentícia que era descontada em folha de pagamento, né? O ofício do TJ foi juntado aos autos, então essa pensão alimentícia era descontada em folha. Só isso demonstra, né? Eu acho que essa é uma das principais provas, além da testemunhal, de que realmente não havia, né, moradia conjunta, não havia união estável. Ele tinha separado dela desde 2012, no momento que passou-se a descontar a pensão alimentícia, né, diretamente da folha de pagamento. Segundo a testemunha ouvida pela reclamada, ela confirmou, ele era o motorista do ônibus, né, que transportava os empregados até a mineradora. Essa testemunha ela comprovou que transportava, levava e buscava todos os dias e deixava o reclamante na residência dos pais dele. Como ele sabia que era a residência dos pais, ele também disse no depoimento, né, ele afirmou no depoimento que no momento da queda da barragem ele levou todo o RH da empresa para prestar, né, e os psicólogos para prestar auxílio à família dele. Auxílio este que não foi prestado à suposta companheira, a senhora Maria Barbosa, né? Então, inclusive, foi juntado um documento também aos autos que demonstra que a namorada do reclamante, que era empregada, né, da empresa Herculano, ela também recebeu auxílio psicológico e estava muito abalada nesse momento, né? Vários fatores corroboram para o fato de que a senhora Maria Barbosa não era companheira do senhor Adilson no momento do falecimento, inclusive desde 2012. Né? Ele morava, residia com os pais e a pensão alimentícia era descontada do salário dele direto da folha de pagamento.
E o segundo, o fato de que o dano moral, ele foi deferido no primeiro grau ultra petita, né? O pedido se limita a R$150 mil, foi deferido R$200 mil ao filho do casal. Então, a gente pede para que seja minorado R$50 mil aí desse dano moral. E o terceiro, com relação ao dano material, de que supostamente a senhora companheira receberia, né, a pensão até os 70 anos de idade em que o senhor Adilson completaria. A gente também entende que é além, né, do pedido, principalmente porque a união estável não foi comprovada. São vários requisitos que demonstram que ela não havia união estável com ele. Com relação ao Juan, a gente não tem, né, além da questão da ultra petita, que foi deferido no primeiro grau, nós não temos nenhuma não pedimos nada, né, para que seja minorado ou para que seja excluído. A gente entende que é devido pela relação, né, de filho-pai e a responsabilidade objetiva da empresa. Doutora, quanto a essa interrupção do depoimento, a senhora alegou cerceamento à defesa? Alegamos. Isso foi examinado, né? Não, a questão... Posso falar? Já, a questão é o seguinte... O negócio da união estável. Vamos lá, por partes. Primeiro, a Justiça do Trabalho não tem competência para declarar se é união estável ou não. O que restou no processo é o seguinte: o empregado faleceu por culpa da empresa, uma barragem, parece que foram 3, né? 3. 3 morreram, só encontraram ele, parece, 60 dias depois, tudo bem. Quando foi essa moça, a Maria... Esse processo é super interessante. A Maria Barbosa Lopes é mãe do Juan, que é filho do reclamante. E ela entrou com ação trabalhista pedindo a indenização, tanto para ela como para o Juan. O falecido empregado, na verdade, ele tinha 3 filhos. Um mais velho, mais de 23 anos, parece que até um inventariante. E você tem uma filha, que eu não me lembro quantos anos, mas deve beirar na faixa dos 10, 12 anos, me parece, e tinha o Juan. Ele pagava pensão alimentícia para os 2 menores. Aí fica aquela questão se a Maria Barbosa era ou não era companheira dele na época do falecimento. Uma testemunha, essa que foi interrompida, mas que o juiz admitiu o depoimento dela como perfeito, ela disse que é vizinha deles e lembra do casal morando junto, ok? E vem uma testemunha da empresa, que é um motorista de ônibus, que fala, eu deixava ele na casa, parece que era a casa da mãe dele e tudo mais. Ora, o juiz valorizou a prova, uma falando que é vizinha e falando que ele morava lá, e o outro que era um motorista da empresa que fazia entrega de vários empregados nas residências. Ele entendeu que, para ele, ela era companheira e era titular desse tipo de ação. Aí vamos, excluindo essa possibilidade, você tem... ela recebia pensão alimentícia. Qual o problema? Você pode manter uma união estável com uma pessoa e pagar pensão alimentícia. Isso não, uma coisa não impede a outra. Você tem casais que se separaram e depois voltam a namorar e continua o pagamento da pensão alimentícia. Uma coisa não elimina a outra. Então, a gente não sabe, eu não sei nem se ele era casado com a mãe do filho maior, de 23 anos, Jorge, parece? Fernando. Era casada. Nem sei se era casado, porque ele depois foi tendo... E surgiu também, parece que ele tinha uma outra namorada na empresa. Também, não sei. O que interessa aqui no processo é o seguinte, que eu entendi, o menino... é devido a ele, a indenização, quanto à mulher, eu estou entendendo também que a prova da união estável, entre aspas, assim, não posso declarar que era união estável, mas existe uma declaração de uma testemunha, e que, o mais importante, que ela ficou sozinha. Ela que vai criar o menino agora, sozinha. E se ela recebia pensão alimentícia, com a morte dele, ela deixa de receber. Eu acho que, então, a empresa tem que indenizar essa parte. E outra, eu acho que para ela também cabe o dano moral, sim. Ela vai ficar sozinha criando um menino. A gente, casal, já criando um menino já é difícil,
neto, é difícil. Imagina você sozinha. Por isso que eu entendi que sim, que poderia manter essa indenização de dano moral, mesmo porque é uma relação continuada. Se amanhã a empresa entender que, comprovar, houver uma declaração do cível que ela não era companheira dele, união estável, que era outra, para fins do INSS, sabe-se lá o quê, a própria empresa pode entrar com uma ação também depois na Justiça do Trabalho, tentando diminuir ou até acabar com o pagamento dessa pensão mensal que foi determinada aqui no processo trabalhista. A respeito do julgamento extra-petita, realmente o reclamante o advogado pediu 150 mil para cada um na inicial, mas logo depois teve um aditamento, em que ele pediu 250 mil para cada um. E eu estou ressalvando isso no meu voto. Por isso, senhor presidente, esse processo foi muito bacana, por isso eu até reformulei o voto. Eu achei interessante o caso, quis ver, porque ele estava primeiro para o doutor Milton Tibol, mas eu dei uma reexaminada, e com essas informações que eu estou dando, estão todas aqui no voto, eu mantenho o que eu estou propondo. Pois é, mas e quanto à tese de cerceamento da defesa? Legitimidade, não tem isso no recurso, não. A doutora está dizendo que sim. Não, é porque na hora do depoimento, consta isso na ata, que perguntou se, não sei o que a reclamante vira para testemunha. A gente morava junto, sim. Não, mas eu não estou dizendo para o senhor acolher ou rejeitar. Eu estou entendendo não tem que isso tem no recurso. Salvo engano, não houve isso no recurso. Preliminar de nulidade da sentença para cessamento de defesa, não me lembro disso. Aí está se tentando desvalorizar o que foi falado. Aí é outra coisa. As preliminares é de inovação recursal, o negócio do dano, preclusão da matéria. Vossa Excelência vota como? A empresa ataca direto. Essa questão da união, eu confesso para Vossa Excelência que são daqueles processos meio tormentosos que chegam, né? Essa questão da união estável, realmente achei que ficou assim muito vaga a prova se ele convivia realmente com ela ou não. Nada veio aos autos, a não ser essa questão da pensão alimentícia que ele pagava, o que não é usual, né? Geralmente o pai paga a pensão alimentícia quando o casal não convive e ele precisa manter o filho. Por isso é que eu entendi que essa poderia ser uma constatação de que o casal estava separado. Mas como o doutor Helder disse, nós não sabemos se também voltaram as boas, né? Isso também pode ter acontecido, não veio nada aos autos, a prova é fraca. Então, com isso, e realmente com relação ao valor da indenização, houve o aditamento, portanto, não há julgamento ultrapetita ou extrapetita, portanto, eu estou acompanhando o relator. Vou acompanhar o relator. Caio Vieira de Mello que falava de um amigo dele que tinha tantas mulheres que chegava na época do Natal, ele partia para o local ignorado para não dar para não dar confusão. Então, e a terceira votante... Doutora... Eu acompanho integralmente o relator com todos os esclarecimentos já prestados. Então, fica proclamado o resultado dos termos de voto do relator. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Homem só dá problema, né?
86, não foi só assim, né? 118, 2015-020, relator, juiz convocado, Helder, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Número 86. Estão presentes doutor Rafael Pena, pelo primeiro recorrente, doutora Rose Cunha, pelo segundo recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu também acuso o recebimento de memorial entregue pela doutora Rose ontem no gabinete e eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelas reclamadas e, no mérito, estou negando provimento ao recurso ordinário do reclamante, estou dando provimento ao recurso das reclamadas para determinar a aplicação do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas. Quem que está pelo reclamante? Sou eu, excelência. O senhor está com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, poderia sustentar em caso de eventual divergência do voto do relator? Sim. Em que pese a sustentação Pois da não. vaga? Com a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa egrégia turma. Eu vou ser bem breve nas minhas colocações, porque o que é o objeto do nosso recurso específico? No primeiro ponto, que é a questão da contradita, né, que foi acolhida em relação a duas testemunhas que foram levadas a juízo pela reclamada. Eu gostaria de ressaltar que constou no depoimento dessa própria testemunha, que é o Brawler, que foi, quando foi inquirido quanto à questão da contradita, que ele somente foi preposto em um processo. E, com base nisso, a magistrada entendeu que seria o caso de imparcialidade e não colher o depoimento. Nós sabemos que existem já precedentes do TST, inclusive desse egrégio regional, nesse sentido, de que o fato de um funcionário ser preposto em um processo não impediria, nem traria essa impossibilidade ou imparcialidade para ser acolhido como testemunha em outro processo. Então, eu gostaria só que fosse analisada essa situação, em que pese o voto do ilustre relator, mas que acabou que a decisão proferida ela ficou muito voltada para o fato da testemunha que foi ouvida a rogo do reclamante, já que ambas as testemunhas ouvidas pela reclamada foram contraditadas. No que tange ao mérito, eu gostaria de ressaltar, ainda que tenha já entendimentos relacionados à questão do enquadramento junto a esse regional, que a atividade realizada pelo reclamante na maioria do pacto laboral era do setor jurídico. Tanto é que ele confessa no depoimento dele que ele foi supervisor do back-office jurídico. Ou seja, a atividade dele não era voltada para a atividade fim do banco. Ainda que tenha efetivamente se transferido ao banco em 1º de janeiro de 2013, fato é que o período em que ele pleiteia esse enquadramento bancário, que é da admissão até 31 de dezembro de 2012, ele também atuava no setor jurídico. Por essa razão, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato da atividade específico, vez que se de fato é para ser mantido esse enquadramento, então que ele seja no período em que ele efetivamente laborou com funções que eram relacionadas à atividade fim do banco. Outro ponto também que gostaria de ressaltar é no que tange a essa limitação temporal e a dedução das parcelas. Porque, apesar do reclamante, a partir de 1º de janeiro de 2013, ter sido transferido para o banco, e, a partir dessa data, receber efetivamente todas as parcelas relacionadas à convenção coletiva da categoria, na decisão de primeira instância, foi deferida a dedução das parcelas, em específico, daquelas parcelas voltadas para alimentação, reajustes salariais e PLR. Mas há outras parcelas que foram quitadas posteriormente ao reclamante e que não foram objeto de dedução. Então, gostaria de ressaltar também esse ponto da decisão, que apesar de ter a questão de se autorizar a compensação, seria necessária essa manifestação em relação às parcelas que não foram, que foram pagas e que não foram especificamente denominadas como dedução. E, por fim, a questão do cargo de gestão, e, ao nosso ver, a mais importante nesse processo, porque o que ocorreu? O reclamante ele foi contratado para a função de coordenador de área
inclusive com um salário bem alto para a época. E, no entanto, teve, ao longo de todo o pacto laboral, inclusive com a transferência ao Banco Concession, não houve o controle de gestão. E, ainda assim, a ilustre magistrada de primeira instância entendeu que ele não havia exercido cargo de gestão ao longo do pacto laboral. Note-se que, na inicial, o reclamante confessa que tinha 35 funcionários subordinados a ele. Além desse fato, ele mesmo confessou no depoimento que era a autoridade máxima do setor. Ou seja, ainda que tenha o autor confessado, ainda que tenha a prova dos autos demonstrado que o salário dele era vezes superior ao de seus subordinados, a ilustre magistrada de primeira instância entendeu que não se tratava de cargo de gestão e condenou a reclamada ao pagamento da 7ª e 8ª hora, já que o autor confessa que trabalhava de 9 às 18 durante todo o período do contrato de trabalho. Assim, pugnam as reclamadas que seja apreciado essa questão, em especial pela prova que foi produzida nos autos, porque os depoimentos demonstraram essa situação da coordenação, e ainda que o reclamante tenha anotado o cartão de ponto, isso ocorreu a partir de 1º/4/2014, que foram os 6 últimos meses do pacto laboral, tal situação se deu pelo fato de que a empresa reduziu o número de funcionários que a ele estavam subordinados e entendeu que essa função de confiança, por assim dizer, não mais seria necessário exercer ao longo das 8 horas de jornada. Inclusive, isso foi uma situação benéfica para o contrato de trabalho dele, vez que ele passou a trabalhar 6 horas no final do contrato de trabalho, percebendo o mesmo salário que ele já recebia. Portanto, a empresa pugna pela reforma, as reclamadas pugnam pela reforma e pela improcedência do pedido no que tange a esses pontos relatados no recurso. Relator. Senhor presidente, a testemunha Brawler Douglas, ela já foi preposto do banco das reclamadas. Então, eu, até como juiz de primeira instância, eu não escuto, não. Preposto é representante da empresa. Eu tenho esse entendimento mesmo do juiz e, por isso, eu mantenho esse indeferimento. A outra, a testemunha Augusto de Abril, ela mesmo confessa que ela participou da elaboração da defesa do banco. Ora, se ela participou da elaboração da defesa do banco, eu acho que ela também não tem isenção para depor, para dizer aquilo que seria verdade. É uma empresa grande, poderia ter escolhido até melhor as suas testemunhas, acho eu. A respeito das deduções de valores pagos, já foi deferida no juízo de primeira instância. Vem a questão das horas extras, do artigo 62 da CLT. Eu não entendo também que ele esteja inserido nessa possibilidade, haja vista que a própria advogada salientou, que eu ia salientar, ele tinha controle de jornada em determinado período, e o preposto fala que desde 2010 ele exerceu as mesmas funções, e teve um determinado período que ele passou a ter controle de jornada. O artigo 62 exclui, ainda mais ele que trabalhava internamente, eu acho que não seria o caso desse artigo 62 da CLT, de observância para efeito de retirar as horas extras. É aquele velho caso, senhor presidente, de banco e da BPV promotora de vendas, da terceirização ilícita, já foi matéria de inúmeras decisões. Eu, por isso, já conhecendo essa matéria, eu mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Revisora? Eu acompanho, senhor presidente, integralmente. Terceira votante? Também acompanho integralmente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutores. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Número 87, AP 273-2011-029, relator, juiz convocado Helder, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Número 87, presente, doutora Maria Luísa Sá, pela agravante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo executado e, no meio, dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação da taxa de juros à razão de 18,033% para as parcelas de danos morais, materiais e estéticos.
o provimento está sendo integral, doutora? Excelência, sinceramente, eu acredito que sim. Acredito Tá. que esteja sendo atendido. Aguarda eventual divergência? Sim, por favor. Há divergência? Não há. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde. Obrigada, doutora. Excelência. Excelência, eu tenho mais 2 processos Pois não, no PJE. quais os números? No PJE, seria possível? Seria. Só um minutinho, por favor. Acredito que sejam os 2 na sala da desembargadora Maria Cristina. Pois não. É o 11.639.86 de 2016 e o 11.290.32 de 2016. Pregou aí, Cristina. Relatora, juíza convocada Maria Cristina. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 69 da pauta. RO ROPS 11.290-32/2016. A senhora está por quem aqui? Eu estou pela Unimed, nesse caso, na recorrente. Somente Pois não, na eu recorrente. peço à relatora que leia a conclusão do voto. Pois não, presidente. Conheço do recurso interposto, por conta atendidos os pressupostos legais de admissibilidade e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação a obrigação de indenizar a reclamante pelas despesas com higienização de uniforme, confirmando quanto ao mais a respeitável sentença recorrida por seus próprios jurídicos fundamentos. Pois não, doutora, está com a palavra. Excelência, também eu farei uma sustentação oral, só porque os 2 processos são do mesmo Pois assunto. Bom, em primeiro lugar, vou falar com relação à questão dos feriados em dobro na jornada de 12 por 36 horas, que é o caso da reclamante. A reclamante, ela é técnica de enfermagem, se eu não me engano, e ela fazia uma jornada de 12 por 36 horas junto à reclamada. Foi deferido em sentença o pagamento em dobro dos feriados elaborados pela reclamante, com base na súmula 444 do TST. Contudo, nós defendemos aqui a irregularidade dessa súmula quanto a essa questão da remuneração em dobro dos feriados, tendo em vista que ela não observou, em relação à jornada de 12 por 36, os pressupostos estabelecidos para sua edição de acordo com o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Nós falamos isso no recurso, citamos o artigo de regência. A questão essencial é que todos os precedentes que foram utilizados para a elaboração da súmula 474, de todos eles, nenhum ele efetivamente fala sobre pagamento de feriados em dobros na jornada de 12 por 36, que é diferente da jornada normal de 8 horas diária. Tendo em vista que a jornada de 12 por 36, ela já tem ali uma compensação implícita nessa jornada. O artigo 9º da Lei 605 de 49, ele deixa isso claro que a atividade, a jornada de 12 por 36, ela já tem uma compensação natural, tendo em vista que o trabalhador ele trabalha um dia, mas ele não trabalhará no outro dia, no dia seguinte. Ou seja, os trabalhos em feriados, eles já são compensados de maneira natural, não sendo devida, dessa forma, o pagamento em dobro desses feriados. Quanto à questão da prorrogação da jornada noturna, no caso específico dos 2 reclamantes, nós temos uma questão que é o adicional noturno pago pela reclamada, tendo em vista o acordo coletivo de trabalho feito com o sindicato, ele é maior. O adicional noturno pago pela Unimed é de 50%, em oposição ao adicional noturno de 20% previsto na legislação. Dessa forma, nós defendemos que não é devida a prorrogação da hora noturna depois das 5 horas da manhã, porque não há prejuízo à reclamante. Ela já recebe mais do que o dobro, durante o seu horário de trabalho noturno, ela já recebe mais do que o dobro de adicional noturno previsto na legislação de regência. Nós requeremos, então, que seja modificada a sentença nesses pontos para que seja indeferido o pedido de feriados em dobro e prorrogação da hora noturna em virtude para pagamento de adicional noturno. Muito obrigada. Relatora? Pois não, presidente. Com relação ao adicional noturno,
o percentual acima, ele é usado apenas como contrapartida para fixação noturna em 60 minutos, em vez de se aplicar a hora noturna ficta. E não se pode, além disso, retirar o caráter da hora noturna da jornada que se prolonga depois das 5 horas, sob pena de não haver justa compensação. E quanto ao feriado elaborado, a matéria já é simulada, súmula 444 TST e OJ 14 desse regional. Segunda votante? Estou integralmente de acordo. Eu também. Quanto a essa questão da irregularidade dos precedentes, doutora, a senhora pode até ter razão, mas vai presa assim mesmo, porque tem súmula do TST que nem precedente tem. Então, a súmula do TST lamenta-se, mas cumpre-se. Né? Então, Pena judiciária, né? Pena judiciária. Na Justiça do Trabalho, as súmulas sempre foram vinculantes. A gente não fica discutindo, até para não dar uma falsa ilusão de vitória para a parte. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. O senhor está proclamando os dois? Os dois. O dois é igualzinho, né? Sim. Tá. No outro, a sentença de primeiro grau já tirou a indenização de uniforme. O outro eu conheço mesmo provimento. Pois é. Então, tá certo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda tem sustentação do físico. Processo 66 da pauta, RO 250-2015-002. Relatora, juíza convocada Maria Cristina, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Está presente doutora Cristiane Ponça, pelo recorrente. 75? Paquim Rodrigues. 66 da pauta, é o 250. Tá. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso interposto e no mérito nego-lhe provimento. A senhora está pelo recorrente, doutor? Pelo recorrente, excelência. Eu lhe dou a palavra. Senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais membros da turma, uma boa tarde. A questão desse recurso versa especialmente sobre o ônus probatório. Admitida a prestação de serviços pelas empresas, entendemos que elas atraíram para si o ônus da prova de inexistência do vínculo de emprego, do qual não se desvencilharam. Então, presentes os elementos de subordinação e pessoalidade imprescindíveis para o reconhecimento do vínculo de emprego, requer o reclamante seja que haja divergência entre nos votos e seja reformada a sentença. Relatora? Presidente, a questão aqui é realmente de vínculo de emprego. A prova foi analisada pelo juiz de primeiro grau, eu estou convergindo com a decisão de primeiro grau e ressaltando apenas que em depoimento pessoal e ainda por meio da prova oral, o reclamante utilizava seu próprio veículo para a prestação de serviço, não era obrigado a se dirigir à primeira reclamada todos os dias, tanto é que, se houvesse algum problema com seu caminhão, apenas avisava para que outra pessoa fizesse o serviço, sem que houvesse qualquer punição ou advertência, o que muito se distancia da vênia dos elementos de uma relação de emprego. Revisora? Integralmente de acordo. Eu também proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde. Inscrições feitas na sala de sessão, número 91 da pauta, AP 471, 2010-058, relator, juiz convocado Helder, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. O Ministério Público fez a inscrição. Eu dou a palavra ao Ministério Público. Perdão, eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente e, no mês, estou dando-lhe provimento para declarar a formação de grupo econômico entre executado e a Fundação Berlândia Tênis Clube e sua responsabilidade solidária pelos créditos devidos ao exequente nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, devendo ser incluído no pódio passivo da execução. Custas de execução no importe de R$ 44,26 pela executada.
Dou a palavra ao Ministério Público. Um esclarecimento, é para incluir mais um... Isso. Tá. Que siga o voto do relator, excelência. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 103, RO 2439, 2012-011, relator, juiz convocado Helder, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 103. Presente, doutor Felipe Dias, pelo recorrente. Primeiro recorrente. Excelentíssimo embargador presidente, aqui... Só um minuto, doutor. O senhor está por quem, doutor? Eu estou pelo reclamante. O Elbert, né? Isso. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No mérito, estou dando provimento parcial do reclamante para determinar que as diferenças salariais decorrentes da equiparação sejam apuradas observando-se apenas um dos paradigmas Ana Paula Ponte Guimarães, Paulo Sérgio Cardoso Pereira e Leonardo Romualdo Vila Real, observando-se a ordem constante às folhas 718. Dou provimento parcial ao apelo empresário para excluir da condenação o pagamento da multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutor, está com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, aqui eu peço vênia e cumprimentos demais integrantes da turma, ilustre procurador, senhores secretários e colegas. Excelência, eu não entendi no voto relator se ele está dando provimento ao recurso para determinar a equiparação salarial com os demais paradigmas e, em fase de liquidação, apurando-se o de maior salário, ou se ele está determinando uma ordem na apuração. Para mim não ficou muito claro. Eu imagino... Desculpa. Não, eu só preciso saber disso para o relator vai esclarecer. Isso. Na verdade, essa ordem foi feita em ata. Parece que o juiz determinou que o reclamante escolhesse e foi escolhido. Essa ordem. Não que fosse vai ter que escolher um deles. Sim, na verdade, então eu entendi. É porque o juiz de primeira instância ele entendia que deveria, em face à eleição de mais de um paradigma, no caso 3, que fosse dada uma ordem para ele julgar, considerando aquela ordem, se não desse com um, daria com o outro. Eu peço apenas, excelência, então, para que o voto condutor, considerando a existência dos elementos, né, do artigo 461 com os demais paradigmas, que fosse deferida a equiparação com os demais paradigmas, em fase de liquidação, apurasse-se o de maior salário. Por quê? Porque pode haver período que o salário de um paradigma é maior do que o outro, e no ano seguinte, às vezes, a ordem inversa. Um outro paradigma possui um maior salário. Então, considerando que foi prova única, confirmando os elementos da equiparação salarial, apenas o provimento que seja estendido o voto condutor para que, em liquidação de sentença, apurasse o maior salário para o período, para o mês. Eu estou entendendo o que o advogado está falando e eu vou retirar essa observada ordem e vou colocar a escolha do reclamante em liquidação, mas a escolha é de um só. Não vale aquele negócio. Esse mês um ganhou mais. Aí de paradigma vira reclamante. Vira o paraíso. É o melhor dos mundos. Reclamante nesse processo vira paradigma dos 3. Então eu vou fazer essa adequação, senhor presidente. Eu vou tirando a observância à ordem e estou colocando a escolha do reclamante em liquidação. Perfeito. Ok? Então fica assim, para determinar que as diferenças salariais decorrentes da equiparação sejam apuradas observando-se o paradigma apenas um dos paradigmas, a escolha do reclamante em liquidação. O paradigma eleito pelo reclamante na liquidação. Melhor dos mundos. Eu quero. Então, todos de acordo? Todos de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do novo voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Um pedido para assistir no número 6 da pauta física, AP 462, 2012, 139, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Helder, número 6.
Peço à relatora que leia a conclusão. Pelo exposto, não conheço do agravo de petição interposto por EC 13 Produções Limitada e outros, e condeno as executadas ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do inciso 2 e do parágrafo único do artigo 774 do novo CPC, a ser revertida em favor do exequente em razão da litigância de má-fé. Custas pela agravante no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto. A senhora está só para assistir? É só para assistir, excelência. Eu, como revisor, estou de acordo. Terceiro votante? Estou de acordo, senhor presidente. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, eu agradeço. Votação oral do processo eletrônico. Acabou o físico, então. Sim, acabou. Primeira sala, relatora desembargadora Camila. Relatora, segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, juiz convocado Helder. Número 4. O que é Emília, não? Vamos julgar os da Emília. Doutora Camila é a relatora. Não tem? É só embargos, né? Agora que eu lembrei. É só declaratórios. Então tá, Camila mesmo. Número 4, RO 11.055, 39/2015. Está inscrita a doutora Maria Carla Lopes pela reclamante. Está presente. Camila? Essa é Camila? É. 11.055? É. 11.055. Isso mesmo. Fernanda é a Associação Municipal de Assistência Social AMAS. Aqui não está como 4 para mim, não. Não está o quê? Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos por Fernanda Stephanie Fonseca de Souza e Associação Municipal de Assistência Social, AMAS. Preliminarmente, acolho a arguição de nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, facultando-se nova oitiva das partes das mesmas testemunhas já inquiridas a respeito do tema da equiparação salarial, devendo o juiz de origem, posteriormente, proferir nova decisão como se entender de direito. Uma vez acolhida a preliminar, resta prejudicada a análise das demais matérias aventadas no apelo da autora e no recurso da reclamada. Essa é a minha proposta de voto. A senhora está por quem, doutora? Pela reclamante. A senhora aguarda eventual divergência? Aguardo. Como segundo votante, eu me ponho de acordo. Terceiro votante? De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Eu gostaria, excelência, de fazer só uma observação. Boa tarde a todos. Porque teve o pedido de cerceamento de defesa em relação a 2 pontos. Um era esse da equiparação salarial e o outro ponto foi de cobertura de férias também da Paradigma, em que foi feita uma pergunta da seguinte maneira: se a testemunha sabia se a reclamante cobria férias da Paradigma. Aí a juíza cortou a pergunta, não deixou. Embora a pergunta não tivesse sido feita diretamente, como é hoje no cível, passava pela juíza, bastaria a juíza adaptar a pergunta e falar: você sabe quem que cobria? Porque é um pedido sucessivo. E como os dois estão baseados na nulidade, e se for reabrir a instrução em relação à equiparação, eu gostaria de chamar a atenção em relação a essa questão também, que ainda que não se Quem cobria a Paradigma nas férias? Isso. Eu acho que devia admitir isso também. Sim, com certeza. Tá. Então, a respeito do tema da equiparação salarial e... Sobre a substituição da reclamante, da Paradigma nas respectivas férias. Então, tá como a senhora está requerendo, tá, doutor? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, juiz convocado Helder. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 3, AP 10.437, 20/2014.
Então, aguarda. Então, vou chamar o próximo. É o processo número 1, RO 10-256-37-2013. Inscrito, doutor Renato Leal. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não. Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. 17, RO 12.003-55-2015. Inscritos, doutor Humberto Fonseca, Cristiane Pereira, Kleber. Está presente o doutor Kleber Carvalho? Não. Doutor Kleber está presente? Eu ouvi no elevador, não veio para cá, não. Doutor Marcelo Alves, doutora Cíntia Pereira, ausentes. Há divergência? Não. Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado dos termos do meu voto. Número 2, RO 10.419-51-2014. Está presente doutora Roberta Santana pela reclamada. Eu estou provendo parcialmente o recurso para condenar a reclamada ao pagamento da dobra das horas trabalhadas em feriados e adicionais noturnos, nos termos do corpo do voto. A senhora está pela reclamada, não é isso? Pela reclamada, exatamente. Eu lhe dou a palavra, doutora. Só para eu entender, a reforma foi só em relação à dobra de feriados e adicionais noturnos, que eu detectei a partir da documentação nos autos. Na verdade, são algumas diferenças, né? Tá, aí o adicional noturno é com base em qual documento? Papeleta? Eu vou ler para a senhora para facilitar. Em relação ao adicional noturno, a defesa afirmou que jamais foi permitido o labor após as 22 horas, o que é infirmado pelo tacógrafo do dia 13 de agosto de 2013, no exemplo citado acima, trabalho de 6 às 23. No contra-cheque do mês respectivo, não há registro de pagamento do adicional. Então, eu, por amostragem... Baseando-se no disco de tacógrafo, isso. É isso, excelência? É só essa informação que eu gostaria de ter. Pois não. Cumprimento a todos os presentes, colegas também. Somente com relação a este ponto, cumpre a defesa destacar que o disco de tacógrafo, ele registra toda e qualquer movimentação do veículo. Portanto, ele não serve de base para apontamento de jornada. Os caminhões dessa reclamada, por questão de segurança, eles não são bloqueados. O motorista tem a liberdade de, ao decidir pernoitar, por exemplo, em um determinado posto, ele pode, de repente, perceber, na hora de fazer sua higiene pessoal, que naquele posto não tem um chuveiro aquecido e decidir dirigir mais 15 quilômetros até o posto à frente. E essas pequenas movimentações são registradas no tacógrafo e não aparecem na papeleta. Por quê? Porque na papeleta ele já deu o encerramento de jornada e, por liberalidade, ele decidiu dirigir ao próximo posto. Pode acontecer também dele estar num posto, decidir pernoitar lá, e alguém do posto dizer, olha, senhor, o senhor não pode pernoitar aqui. E ele ser obrigado a se deslocar. Ele pode ter uma febre, uma dor de cabeça e usar o caminhão para ir à cidade mais próxima comprar um remédio, se alimentar ou por qualquer outra finalidade. Então, o disco de tacógrafo não pode ser o único documento para fundamentar essa decisão de fixação de jornada ou até mesmo somente do adicional noturno. Ele serve de fonte subsidiária. O documento de controle de jornada é a papeleta, anotada pelo próprio motorista, e a reclamada apresenta como fonte subsidiária relatório de rastreamento e disco de tacógrafo, simplesmente para demonstrar a consistência das informações ali contidas na papeleta. Então, se o entendimento é de adicional noturno com base nos discos de tacógrafo, a empresa requer, então, que a decisão seja repensada. Segundo votante? Estou de acordo, senhor presidente. Terceira votante?
Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Próximo. Acabou a minha ação? Acabou. Agora a doutora Maria Cristina. Relatora, juíza convocada, Maria Cristina. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 19, ROPS 10.396-49-2016. Presente, doutor Vitor Andrade, pela reclamada. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor está pelo recorrente, doutor? Recorrido. Então, só aguarda eventual divergência. Aguarda, excelência. Qual que é o número? 10.396. Não há divergência, não, né? Então, Não. eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Obrigado, bom trabalho. No processo número 24 da pauta, RO 10.499-90, 2015. Inscrito, doutor José Vitor Diniz, pela reclamada. Presente. Está aí, doutor? Tá não. Tá não? Tá não. Não há divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Há inscrições feitas na sala de sessão. Primeira. Processo número 33, RO 10.725-46-2016. 10.725-46. Está presente o doutor Elton José Brant, pelo recorrente. Eu aqui, juíza Maria Cristina, eu estou entendendo que por extrema cautela, embora o caso que demande sobrestamento seja da Caixa Econômica Federal e não do Banco do Brasil, talvez devamos sobrestar esse caso até que o regional decida se é da nossa competência essa matéria ou não. De concurso, né? Porque, na verdade, exatamente, o caso de concurso, o sobrestamento está só sobre a Caixa Econômica Federal. Isso. Né? Mas a matéria é a mesma. Mas eu também penso que, independe de quem seja o polo passivo ou ativo da demanda, se a matéria é a mesma, eu acho que é questão, inclusive, de competência. E há precedentes, a desembargadora Emília e Camila, que a gente extrapolou no pleno o tema, né? Exatamente para evitar novos incidentes, né? E a gente pode até extrapolar lá quando decidir, que isso vai valer para toda a entidade de administração pública. Mas essa questão da só para porque eu estou com um processo lá também, me salvo engano, é dos Correios. Não foi... O Pleno não rejeitou esse incidente? Não, voltou tudo de novo. Porque a nona turma... Pelo que consta... A nona turma levantou uma tese, através do doutor João Bolso. Aí instaurou-se um novo incidente, devido ou devidamente. Agora o que se vai discutir é a questão da competência. Só competência. Pois mas consta... nem a validade ou não. Pois mas consta aqui no site do TRT, porque... eu sei que está confuso, né, mas... Eu não me oponho. Eu acho que é melhor a gente... Porque o que a gente está tendo de rejulgar agora aqueles casos do divisor? Foram inadmitidos, né? Foi inadmitido. Oi? Foi inadmitido incidentes.
Isso é questão da competência? Não, é até bom para a gente, porque lá na primeira instância a gente fica com aquela, aquela dúvida. Eu defiro tudo, porque eu cansei de fazer 2 sentenças. Eu também. Eu acho que eu acho que isso. Você acha que é competente? Incompetente. Eu também acho que é. Eu penso da mesma forma. Eu já tive caso de julgamento que eu mantive. Foi reformado por este tribunal, parou no STF e o STF deu pelo também. Não é caso de julgamento. Competência. Mas eu, se fosse você... Não, mas foi um caso isolado. Não teve repercussão. Depois não dizer foi um caso isolado. Eu não sei se o processo... Eu estou com os correios na minha cabeça. Não, você fala que não é caso de... Eu não dou pela competência. Eu acho que isso é questão da justiça, de outra justiça, não é questão nossa. Essa questão de problema de edital de concurso, essas... Não, eu não acho que... Nós só temos... A partir da formação da relação. Mas eu acho que você devia pôr em pauta. Melhor é fazer voto, né? E dizer que não é o caso. Porque depois tem o CNJ te enchendo o saco dizendo que o senhor desobedeceu. Pois é, mas parece que eu mandei um processo para a senhora. Eu acho que é Banco do Brasil. Eu estou com os correndo na cabeça. Sim, mas isso aí a gente segura aqui, não tem problema, não. É concurso? Então fica sobrestado? Como é que fica? Para mim, não. Não, que vai ficar. Não. Você é a relatora do processo? Não, eu estou te falando porque... O filho é seu, ela está dizendo que o filho é seu. O filho vai para a senhora tomar conta. Eu vou só obedecer depois. O filho é seu, mas vai sobrar um neto para você. Então está sobrestado, viu, doutor? Até o julgamento de um incidente envolvendo a Caixa com o mesmo tema, tá? Obrigado, excelência. Boa tarde. Então você vai sobrestar o seu. Então vamos lá, próximo. Vou olhar lá. Pode. Eu me lembro que eu... Na sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, juiz convocado Helder. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 3 da pauta, AP 10.437, 20/2014. Está presente o doutor Edson Gutierrez pela reclamada. Estou negando provimento. Só aguardo eventual divergência? Muito obrigado. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, o meu revisor aqui é o Zé Murilo, ele devia estar aqui. O meu também ele aparece de vez em quando como meu revisor. Porque esse processo já foi... Não, mas é porque esse processo já foi à revista uma vez, quando ele era como ele era vice. Então, Então, eu proclamo, brincadeiras à parte, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigado, excelência. Agradeço a gentileza da espera. A gente espera o máximo possível, doutor. Muito obrigado. Lá ainda não chegou nem no meu. Obrigado. Há uma outra inscrição na sala de sessão da juíza convocada Maria Cristina como relatora. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 60 da pauta. Processo 11.182.08/2016. PJE? Está presente doutor Eudênis Machado pela reclamada. Quem é a relatora? Sou eu. Doutora Maria Cristina. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço dos recursos interpostos pelas reclamadas, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento aos recursos, confirmando a respeitável sentença. Como é que é? Eu perdi. Eu estou conhecendo, rejeitando a preliminar de nulidade e negando provimento aos recursos. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente, demais componentes dessa turma, prezados colegas. O grande tópico desse processo, inclusive, já foi até discussão hoje na sessão, que é terceirização, né? É um tema bastante complicado e controverso. Mas, a nosso entender, no presentes autos, excelência, não tem muita dúvida, não. A terceirização, a nosso ver, ela é lícita. O objetivo de cada empresa é completamente diferente. A primeira reclamada, a Infosys, trabalha exclusivamente com a questão de call center, sendo que a segunda reclamada, a qual representa a empresa Apple,
exclusivamente mexe com venda e comercialização, que é público e notório, venda de smartphones, tablets, notebooks, e a Infosys não, trabalha como empresa de call center. Então, a nosso ver, né, como é uma diferença muito grande entre o objetivo e a atividade econômica, não pode ser considerado a responsabilidade solidária e muito menos, né, o vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada. Não bastasse, excelências, a diferença de atividade econômica, restou comprovado nos autos também que, em momento algum, há a ingerência da empresa Apple com relação aos funcionários da Infosys. Em momento algum, essa empresa fiscalizou, orientou, deu ordens, cobrou alguma coisa desses funcionários. Isso, inclusive, foi comprovado nos autos que não há nem a menor ingerência da empresa. Então, juntando esses dois pontos, não há que se concluir que a terceirização ocorrida ela é lícita. Hoje, né, as atividades secundárias é uma prática amplamente adotada e totalmente legal. Né? Você terceirizar as atividades secundárias não há qualquer ilegalidade ou ilicitude. Podemos fazer até um comparativo, excelência, com relação às empresas, né, que consertam os tablets ou televisão, é mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, essas empresas vêm até no próprio manual do produto, só que não são empresas, né, do mesmo grupo ou que reconheçam o vínculo. Então, a nosso ver, o recurso da segunda reclamada merece acolhimento para reformar a sentença, acolhendo a preliminar ou para reconhecer a responsabilidade subsidiária da mesma. Relatora? Presidente, eu estou na linha de entendimento da primeira instância, no sentido de que os serviços prestados pelo reclamante, em benefício da segunda reclamada, inseriam-se na própria finalidade empresarial, já que para comercializar seus produtos é obrigatória a colocação à disposição dos usuários de serviço de suporte técnico, dentre eles o realizado pelo reclamante, executando, portanto, serviços essenciais da tomadora de serviço e não meramente acessórios como alegado. É o fundamento da sentença e a qual estou com ela convergindo, presidente. Essa equiparação foi deferida em relação a empregados da própria terceirizada, não é isso? Exatamente. A questão está aí, o que está em pauta é o grau de responsabilidade da tomadora, se solidária ou subsidiária. Né? Em se tratando de terceirização ilícita... Negócio da anotação da carteira. Exatamente. Tá. A segunda votante... Integralmente de acordo com a relatora. Eu vou ficar vencido da Tavênia, porque... Esse negócio de terceirização, o Supremo vai acabar liberando geral, né? Isso é uma questão de tempo. Mas mesmo seguindo por disciplina judiciária a súmula 331, eu estou entendendo que ele trabalhava no pós-venda e não na venda, né? Então, eu fico vencido, já que julgava... Espera aí. Provia... A sentença, enfim, mandou anotar a CTPS só para se ter certeza quanto aos termos do meu provimento. Já que estabelecia a responsabilidade meramente subsidiária da tomadora. A linha da sentença reconheceu a ilicitude da intermediação de mão de obra, deu vínculo com a segunda reclamada e condenou solidariamente ao pagamento das parcelas, né? Já que reconhecia a licitude da terceirização e a responsabilidade meramente subsidiária da tomadora. Eu fico vencido nesses termos. Boa tarde, obrigado, doutor. Senhor. Boa tarde. Acabou? Tem um pedido para assistir, tem 2 pedidos para assistir. Um é da sala de doutora Maria Cristina, 45 da pauta. É o AP 10.905, 48, 2016. É apenas para assistir. 10?
905-48/2016. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Só um minutinho, presidente, está chegando. 45 da pauta. Conheço da contraminuta apresentada e acolho a preliminar de inovação recursal, determinando a desconsideração do documento do ID 2213AF4, rejeito as demais preliminares arguídas pelo exequente, conheço do agravo de petição e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para limitação da constrição à fração do imóvel pertencente à construtora executada. Custas pelos agravantes no importe 44,26, conforme disposição legal. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Há um pedido para assistir também um processo relator, desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Helder, terceira votante, desembargadora Emília. Qual o número? Número é um ED 11.213/27/2015. Um ED que está na pauta eletrônica. Eletrônica. Ô, Cristina, qual que é o número dele aqui da pauta? 11.213/27/2015. Ok. 11.213. Antepenúltimo, é. É o antepenúltimo? É, Federação na ordem, Nacional. Tem dos embargos, sim. Ah. Eu estou acolhendo os embargos para prestar esclarecimento sem efeito modificativo. Eu entendo que cumprir embargante a prova de que os sindicatos que criaram a federação embargada não representassem a maioria da categoria econômica em Minas, não o contrário. A criação de uma federação não depende necessariamente da cisão de outra. Um ente sindical de base territorial menor é necessariamente mais específico. Os hotéis, restaurantes, bares e similares das localidades mineiras, não representadas por sindicatos, serão representados pela federação embargada. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto.